Imagina a seguinte situação aqui comigo. Você está voltando para casa depois de um dia extremamente cansativo no trabalho, já está com fome, só quer chegar em casa e descansar e de repente o seu celular emite um som. É uma notificação do iFood. Maravilha, né? Um cupom de desconto ou então te oferecendo um combo irresistível. É como se o aplicativo soubesse exatamente o que você queria naquele momento. A verdade é que ele sabe e foi justamente por isso que ele te mandou aquela notificação. Nesse vídeo aqui eu vou falar da estratégia dos aplicativos de delivery de comida, que por um lado, o meu lado empresário me fascina, mas que por outro, o lado como nutricionista me assusta, porque os dados revelam um aumento significativo da obesidade nos últimos anos, principalmente após a pandemia. O fator mais relevante para o aumento da obesidade é o que a gente chama de ambiente obesogênico, que são aqueles ambientes promotores ou facilitadores de escolhas alimentares não saudáveis e de comportamentos sedentários, os quais dificultam a adoção e manutenção de hábitos alimentares saudáveis, as práticas de atividade física regular e, consequentemente, o emagrecimento, ou então, simplesmente a manutenção de um peso adequado. E quando eu falo de ambiente aqui, eu não falo apenas de locais físicos, tá? Como a tua casa, teu trabalho, a escola, enfim, os locais que você frequenta, né? Isso aqui envolve também os ambientes virtuais. A intenção aqui em nenhum momento é falar mal da empresa, tá? Afinal, a empresa em crescimento movimenta a economia e deve utilizar das estratégias para isso realmente. Tudo que eu falar aqui você vai encontrar nas entrevistas do CEO, do vice-presidente e também nos sites da própria empresa. Então isso não é segredo para ninguém. O único objetivo é te mostrar como o aplicativo tem a capacidade de moldar os seus hábitos alimentares, te tornar menos saudável e aumentar o seu risco de morte no longo prazo. O iFood saiu de 1,5 milhões de pedidos ao mês em 2015 para 75 milhões de pedidos por mês em 2023. E um dos principais investimentos da empresa que fez ela realmente alcançar esse número foi investimento em inteligência artificial. Segundo o CEO da empresa, informação que você encontra no próprio site do iFood, ele revela, abre aspas, hoje temos 17 times de aprendizados de máquina em 120 modelos de AI, né, de inteligência artificial, que operam diariamente fazendo por mês aproximadamente 10 bilhões de recomendações em nosso ecossistema. Isso contribui com todos os serviços como a melhor recomendação do cliente, segmentação de marketing, rotas, tempo de entrega, incluindo o tempo de preparo dos pratos, entre outros exemplos que terão impactos positivos no uso dessa nova tecnologia. O iFood hoje conta com 43 milhões de usuários ativos e 10 bilhões de recomendações, ou seja, uma média de 24 possibilidades para cada pessoa ao mês, o que foi reforçado pelo vice-presidente do iFood em entrevista ao podcast Os Sócios, que ele afirma que a inteligência artificial customiza os cupons e as recomendações. O que é o meu cupom? Meu cupom é assim, o Walter compra todo mês. Opa, o Walter deu uma desaparecida, automaticamente o Walter recebe um cupom, eu trago de volta, o Walter volta a consumir. E um cupom customizável para ele, né? Exato. Bom, aí a Malu nunca comprou. Descobri ela, mandei o primeiro. Muito mais caro que o do Walter. O Walter já tá acostumado, eu não preciso incentivar tanto. A Malu nunca entrou na minha plataforma, eu preciso. A mais interessante, quem faz isso é um modelo de inteligência artificial, não tem um ser humano que encosta um dedo. Ou seja, as recomendações e os cupons que chegam para mim não são as mesmas que chegam para você, óbvio, porque além do local, outras variáveis como horário e principalmente o seu comportamento de consumo são levados em consideração. Então, se você é uma pessoa que normalmente pediu pizza às 3 da tarde, os cupons normalmente chegarão para você nesse horário, diferente de uma pessoa que normalmente pede comida no fim do dia, por exemplo. O aplicativo sempre vai recomendar o melhor pra gente. E isso é fantástico, né? A gente quer um problema resolvido. Mas na realidade, a grande questão começa quando nós analisamos os pedidos mais feitos na plataforma. Dos 75 milhões de pedidos feitos mensalmente, cerca de 36% são lanches, hambúrgueres, né? 14% pizza, apenas 5% marmitas e menos de
3% vem de comida saudável. E que muitas vezes nem são tão saudáveis assim, né? Dependendo da maneira que a pessoa prepara, dos ingredientes que coloca ali. Lembra que eu falei lá atrás que o aplicativo vai apresentar para você as melhores opções? Então, essas recomendações, tanto dos cupons quanto das recomendações do dia a dia, são baseadas principalmente em duas coisas. Primeiro é o seu comportamento de consumo, ou seja, os seus desejos. E o segundo é a oferta. A maioria das pessoas não quer pedir comida saudável, porque não vê valor em um prato de legume, de salada com carne, por exemplo, uma salada de fruta, mas vê muito valor em um hambúrguer com batata frita por questão do sabor. E como resultado da oferta e demanda, as categorias dos restaurantes mais presentes no iFood não poderiam ser diferentes, né? São justamente aquelas com alimentos ultracalóricos como as pizzas, lanches e coisas do tipo. O seu desejo é uma ordem. Sendo um usuário novo do iFood, o aplicativo vai te bombardear com cupons, né, principalmente nos primeiros dias, a fim de fidelizar o seu comportamento. Esse cupom é um investimento para que você fique no aplicativo. E depois de pedir 3 ou 4 vezes, eles diminuem o valor e a frequência dos cupons, porque você já ficou. Isso foi falado pelo vice-presidente da empresa no podcast O Conselho, do Flávio Augusto. Minha oferta hoje, quando eu faço essa pessoa usar ela pela primeira vez e pelo menos 3 vezes no mês, por 3 meses seguidos, o cara nunca mais sai. Esse dado a gente conseguia, a gente olhava e falava. O Flávio entrava lá, comia 3 vezes no mês, 3 meses seguidos, ele nunca mais sai. Então o que eu fazia? Estimulava muito com o cupom no começo, depois tirava o cupom e o Flávio basicamente ficava ali ao longo do tempo. E a depender do seu primeiro pedido, os demais serão baseados nessa preferência. E aí a gente começa a entender como que funciona essa sequência comportamental. E mais uma vez, a estratégia da empresa sobre o viés empreendedor é fantástica, cara. A gente não pode negar isso. Está resolvendo um problema das pessoas sendo mais ágil e entregando o que elas querem. Então, se você pedir uma pizza, a inteligência artificial vai recomendar e dar descontos para você em pizzas. Mas, baseado no comportamento de outros compradores de pizza, o aplicativo vai começar a te recomendar também outros alimentos que essas outras pessoas pediram, porque os gostos são similares. E talvez você que gostou de pizza também vai gostar de um brownie, por exemplo. E pronto, num passe de mágica, eles conseguiram entrar na sua cabeça. A solução desse falso problema que a própria inteligência artificial criou, por outro lado, está trazendo mais problemas, como por exemplo, tornando um ambiente facilitador para afogar ainda mais o sistema de saúde, que gasta anualmente 1,5 bilhão de reais apenas com problemas relacionados à obesidade. Eu entendo, muitos de vocês do outro lado da tela devem estar pensando, mas aí come porque quer também, né? E até determinado ponto, eu concordo com você. De fato, a maioria das pessoas que estão acima do peso são pessoas que por muito tempo negligenciaram a sua saúde. E como resultado dessa negligência, acabaram ganhando mais peso e prejudicando a sua saúde. Mas esse tipo de ferramenta também está disponível para adolescentes que não têm um real entendimento de problema de saúde a longo prazo, pessoas com transtornos alimentares, pessoas com transtornos de humor, de ansiedade, com depressão, pessoas que enxergam na comida muito mais do que comida. Elas enxergam a comida como um refúgio e não percebem que aquilo está matando ela aos poucos. Então, se a gente parar de pensar que o problema realmente é o comportamento alimentar da população que vem piorando ano após ano. E com essa inteligência artificial, acaba sendo potencializado, entrando em um looping extremamente difícil de sair por alguns motivos. Primeiro, tem-se uma reação dopaminérgica quando a gente compra alguma coisa. É algo similar quando você compra, por exemplo, alguma coisa na Shopee, na Amazon, no Mercado Livre, e tem aquela ansiedade, sabe aquela ansiedade esperando o correio? Qualquer buzina na rua, você acha que é o correio que chegou para entregar alguma coisa para você. A gente cria essa sensação positiva, essa expectativa, é uma reação dopaminérgica que temos ali. Com a comida também funciona da mesma forma. A gente tem a expectativa. E ao chegar ao alimento, que a gente já está com grande expectativa, tem grande chance desse alimento ser hiper palatável, super saboroso e hiper calórico. Você terá o prazer daquele produto alimentício e essa recompensa vai reforçar ainda mais o valor desse alimento. Então por isso que o hambúrguer é endeusado por algumas pessoas, porque ele traz muito valor. Putz, é
muito interessante pagar, muito legal pagar 30 pila num hambúrguer com uma coca, eu tô super na vantagem, porque o sabor daquele alimento, junto com a expectativa criada, ela fez com que você consolidasse aquele endeusamento do seu hambúrguer. E assim, sem esforço nenhum, bastou pedir no aplicativo, criou a expectativa, comeu algo delicioso e pronto, tá feito o seu dia. E isso é tão forte, mas tão forte que quando o seu pedido atrasa ou então vem errado, a reação é extremamente exagerada, né? Muita gente vai lá e começa a despejar comentários de muito ódio na empresa ou no entregador simplesmente porque ele esqueceu de tirar o picles do seu Deus hambúrguer. E aí a sua recompensa é frustrada e por isso que você exagera na reação. Da mesma forma que você tem uma recompensa exagerada, quando você não tem expectativa cumprida, você despeja a sua raiva, o seu ódio da mesma forma. Muito dificilmente a gente vê as pessoas comentando algo positivo nos restaurantes, né? Nas reviews do restaurante, mas tem muita gente comentando coisas negativas. E entenda uma coisa aqui, quanto mais lanche, pizza, doce você come, mais desses alimentos você vai querer comer pelo simples fato de só alterar o seu centro de recompensa e o seu paladar. Quanto mais doce come, mais doce você vai querer. Além disso, você começa a ficar muito mais emocionalmente ligado com essa comida. É como se você se tornasse, de certa forma, até dependente emocional. Não é um vício, mas você precisa daquela comida para acalentar a sua noite triste ou a sua noite estressada. E acaba potencializando esse sentimento simplesmente para poder pedir no iFood e comer. Depois, dificilmente você vai conseguir sentir prazer em um alimento menos calórico. Vai ficar cada vez mais aumentando a dificuldade que tem de emagrecer, porque não muda o seu paladar. E uma das estratégias que eu utilizo com muitos dos nossos pacientes é desinstala o aplicativo. Pronto, corta o mal pela raiz. Ah, Lincoln, mas dá para eu pedir uma salada, né? Tem alimento saudável, como você falou. Sim, dá, mas você não sabe brincar. E se você não sabe brincar, não é para você. Você está totalmente condicionado aos prazeres rápidos oferecidos pelo aplicativo e o nosso primeiro passo é desvincular esse hábito, para a gente mudar o seu paladar, criar uma nova rotina e uma nova relação com a comida. Então muitas vezes você vai ter que cortar o mal pela raiz, é assim que funciona e é assim que vai dar certo também para você. Quando eu falo de alteração de rotina, eu estou falando em modificar os seus ambientes também. É preparar os alimentos em casa, que afinal de contas é muito mais barato, né? Ou então você encomendar marmitas personalizadas com as quantidades certas para você, de um lugar que você sabe como estão preparando essas marmitas. É você aprender um pouco mais sobre alimentação saudável. É não ter alimentos que te causam gatilho, que te trazem gatilho de exagero em casa, não ter de fácil acesso a esses alimentos. É você tirar o iFood do celular até realmente ter um comprometimento real com a sua saúde e o seu objetivo estético, físico, qualquer que seja aí. Porque de nada adianta você pedir uma salada cheia de maionese e cheia de outros molhos aí, com croutons regados na manteiga, com muito queijo, azeite, porque mesmo que tenha ali uma salada, uma folhazinha ali, ainda é extremamente calórica. Da mesma forma que eu vejo muita gente pedindo salada de fruta com leite condensado e paçoca. O aplicativo do iFood é uma ferramenta e tanto, e pode ser utilizada por qualquer um que tenha autocontrole. Qualquer pessoa que saiba um pouco dos alimentos, que realmente tem interesse na parte de alimentação saudável, pode ter um aplicativo assim sem problema nenhum, porque ela já tem autoconhecimento para isso. Porque quando não se tem autoconhecimento, não é raro a pessoa entrar para pedir uma salada de fruta e acabar encomendando uma fatia de bolo de aniversário porque estava R$5 mais barato e acaba optando por isso porque ela vê uma grande vantagem naquela promoção. Acorda, você é o único que saiu em desvantagem desse negócio. Quer economizar? Vai na feira e faz você mesmo. Abraço. Até a próxima.